E aí, pessoal, então de volta aqui. Hoje nós vamos trabalhar os 90 anos da chegada de Getúlio Vargas ao poder. Tá? Então, uma degustaçãozinha aí para a gente conhecer o curso Reverbera Humanas, tá ok? Moçada, olha só essa primeira imagem. Getúlio Vargas, então, se apresenta como um camaleão, né? Isso aí é uma brincadeira que se fez com Getúlio Vargas na época, né? Então, uma charge ali dos anos 40. Então, você tem aí, reparem, a transfiguração de Getúlio Vargas, tá? Em três personagens mundiais. Primeiro, você vê ali o Hitler, depois o Roosevelt e depois o Stalin. Ou seja, o Getúlio Vargas chega ao poder em 1930, há 90 anos atrás. Ele fica 15 anos ininterruptos. Já repararam, pessoal, que só quem ficou mais tempo ininterruptamente no poder foi, no Brasil, Dom Pedro II. Então, o Vargas fica 15 anos ininterruptos no poder. E aí ele vai o quê? Ele vai fazendo as suas alianças. Então ele tinha uma grande referência no Hitler, ele via o Hitler como uma grande referência. Aí ele se aproxima dos Estados Unidos porque entra na guerra lá dos Estados Unidos e ao final desses 15 anos ele acabou flertando com o Partido Comunista Brasileiro, tá? Ou seja, ele tem ali uma relação, né? uma aproximaçãozinha que a gente vai ver numa aula mesmo depois, tá? Com o Partido Comunista Brasileiro. E aí, pessoal, o Getúlio Vargas, ele fica famoso, né, como o pai dos pobres, como você pode ver na imagem, né? Então é o nosso pai dos pobres, Getúlio. E aí a gente tem, né, os ismos, aquilo, moçada, que se você fazendo prova, você não pode esquecer. Você fazendo prova, você não pode de forma alguma fugir da sua vista, tá? Então lá, esses ismos são fundamentais. Olha ali, pessoal, eu tenho o nacionalismo, beleza? Muito importante pra gente. Nós temos o personalismo, que é o culto à personagem, à personalidade, à pessoa de Getúlio, né? Isso é muito forte no populismo. A gente tem ali, pessoal, o estatismo, o estatismo, a força do Estado presente na educação, na saúde, no controle da vida civil e principalmente na economia, quando a gente sabe que Getúlio criou a CSN, posteriormente a Petrobras, BNDE, a FNME e por aí vai, beleza? Aí a gente tem, pessoal, o trabalhismo, que foi o termo que se usou para definir a política de Vargas. Tanto é que em 46 nasce o Partido Trabalhista Brasileiro, né? 45, 46, Partido Trabalhista Brasileiro, que é o partido do Getúlio. Aí a gente tem, moçada, o industrialismo, a ideia de que você precisa industrializar o país precisa se modernizar, industrialismo, urbanismo e a ideia, a clareza que o Getúlio Vargas tinha a intenção de transformar o Brasil de um país agrário e rural num país urbano industrial. Então, pessoal, esses ismos que você vê aí, eles são fundamentais para você entender o Getúlio e se preparar bem para uma prova. Tá legal? Moçada, seguindo aí então, a gente tem o populismo, tá? Ele tá dentro dos ismos de Getúlio, mas reparem, eu coloquei numa outra sequência para a gente dar muita atenção a esse conceito de populismo, beleza? Vamos lá então, pessoal, olha o textinho que eu preparei para vocês aí. Forma de exercício do poder onde o governante atende a algumas demandas populares, ganhando a confiança do povo. Esta confiança leva ao consentimento de ações autoritárias, sem que o povo as perceba. Então, o populismo, ele vai ter essa característica. Claro, pessoal, é uma pequena definiçãozinha, mas ela abre a sua cabeça. Por quê? Porque o populismo, ele pode ser democrático, ele pode ser autoritário. O populismo pode ter uma identidade maior com a esquerda, pode se aproximar da direita, do centro-direita. Então, populismo é um conceito, é um tema sempre muito presente no vestibular e um tema que você precisa estar muito antenado, você precisa dominá-lo com muita segurança, tá ok? E aí, turma, uma outra coisa super importante em Getúlio é justamente
a temporalidade, tá? Então, voltando aqui para a nossa imagem, galera, olha ali, você está vendo, tá? Você está vendo na sua tela 3 colunas com algumas características. Sabe o que são essas colunas e essas características? Elas são os períodos da Era Vargas, tá? Cada coluna é um período da Era Vargas, beleza? E dentro da coluna, aquilo que aconteceu de importante na Era Vargas. Então, na primeira coluna, você tem a Revolução Constitucionalista e a Constituição 34. Na segunda coluna, você tem a disputa dos partidos AIB, ANL, beleza? Você tem o Plano Cohen e você tem a Intentona Comunista. E na terceira coluna, você tem aí o DIP e o DASP, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Você tem o fortalecimento do populismo, você tem a FEB e você tem a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, ok? Pessoal, reparem, essa linhazinha, essa é uma linha do tempo, é para você ver a Era Vargas e poder identificar os elementos centrais dessa Era Vargas para você poder fazer uma boa prova, beleza? Agora vamos pegar cada uma das colunas. Moçada, vamos então à coluna número 1, que é o período chamado de governo provisório. Repare aí, pessoal, o governo provisório tem 2 acontecimentos importantes, como eu havia dito para vocês. Então, no governo provisório, você tem a Revolução Constitucionalista, você tem que saber o que é isso, e ali a Constituição de 34. Beleza? Isso aí você tem que dominar. Isso aí tem que estar na total clareza para você. Aí, no segundo período, pessoal, é o governo constitucional, que vai de 34 a 37, e ele traz, governo constitucional, como você pode ver, ele vai trazer a briga política da ANL, que era a Aliança Nacional Libertadora, um partido político que agregava várias tendências e ela era socialista, e você tem a AIB, Ação Integralista Brasileira, que era fascista. Então, socialismo e fascismo brigando naquela época. Aí você tem a Intentona Comunista, que foi um levante, uma revolta de militares comunistas, e por fim, você tem o Plano Cohen, que foi aquele falso plano de revolução socialista que fez com que Getúlio Vargas desse o golpe do Estado Novo. E na última coluna, pessoal, aqui separadinho para você, olha aí na imagem, você tem o Estado Novo, né, o período que vai de 37 a 45, que é o período mais importante, o período da ditadura do Getúlio Vargas. Aí você tem que saber que nesse período nós tivemos o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, e o DASP, Departamento de Administração do Serviço Público. O Vargas cria nesse período. Galera, sabe qual é o problema da Era Vargas? É que os vestibulares adoram misturar esses acontecimentos. Então, é muito comum aparecer Revolução Constitucionalista no Estado Novo, tá vendo? Nada a ver. Às vezes aparece o DIP lá no período do governo provisório. Nada a ver. Então é muito importante que você pegue os 3 períodos do Vargas e coloque aquilo que os marcou, tá ok? Isso é fundamental. Galera, seguindo, é aí que eu tenho a CSN. CSN aparece aqui, tá? Nunca confunda. Petrobras, BNDES, FNME vem depois. Tá? Nesses 15 anos, a única estatal construída é a CSN, beleza? Aí você tem a FEB, participação do Brasil na Segunda Guerra, muito importante, Força Expedicionária Brasileira, a FEB. Então o Brasil vai lutar na Itália, tá? Então a gente tem a FEB e, por fim, é o auge do populismo, beleza? Moçada, o que eu queria com essa pequena degustação? Que você conhecesse o curso Reverbera Humanas, beleza? Primeiro ponto. Segundo, que você ficasse antenado nesses tópicos de Getúlio Vargas, ok? Moçada, beijo grande e até a próxima.